Shalom, igreja do avivamento. É uma honra estar aqui na noite do dia que se chama hoje. E eu fiquei muito feliz e surpreso. É a primeira vez que eu estou vindo nesse lugar, eu não conhecia. Eu já estive aqui em Caxias há algum tempo atrás, mas não conhecia essa região aqui. Impressionante. Mas o que me chama atenção nessa geografia é a igreja que Deus está nascendo, fazendo nascer nesse lugar. A visão que eu tive é o seguinte: esse lugar vai ser padrão de referência. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Vai ser padrão de referência de casamento, padrão de referência de como se vestir, padrão de referência de como crescer em Deus. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Eu não estou lhe falando isso para lhe impressionar, eu estou lhe falando isso do que Deus me mostrou nesse lugar. E é por isso que algumas coisas parecem ser difíceis, porque todas as vezes que Deus levanta uma referência, o nível de resistência aumenta, como foi nos tempos de Daniel, em que houve uma resistência por 21 dias de resistência. Mas a resistência não significa que algo não vai acontecer, não é que haja pecado, mas simplesmente porque o céu da geografia está sendo mudado. Meus apóstolos, há uma unção de Deus aqui muito forte. Para você entender, amados, a última vez que eu estive em Manaus com o apóstolo René, teve um momento em que a gente fazia de investimento. E lá, o que Deus colocou no meu coração, que veio na hora assim, né? Porque eles estavam num propósito. E lá Deus falou o seguinte: quando você dá uma semente de 30 por 1, significa que você está tendo a garantia de que você vai continuar sendo empregado. Porque 30 por 1 é só o dízimo. Se você deu o dízimo, você tem simplesmente 30 por 1. É a garantia que você vai continuar empregado num tempo de dificuldade, de escassez, onde tem mais de 13 milhões de desempregados e você está trabalhando. Essa é a medida de 30 por 1. 60 por 1 é quando você escolhe uma conferência como essa aqui, para você fazer uma semeadura para abrir o céu sobre a tua vida. Todos os homens de Deus, inclusive Jacó, viemos conversando aqui com o pastor Marcelo. Jacó prosperou no tempo em que saiu da casa do pai quebrado, dormindo com um travesseiro de pedra. Mas a bênção estava com ele, que ele abriu o céu sobre a cabeça. Você pode sentar. Eu estou só explicando isso, Deus não me trouxe aqui para falar disso. Eu trouxe uma literatura, meus apóstolos. Eu sou escritor e eu tenho 3 livros escritos. Eu tenho 2 títulos aí. Um chama-se o DNA da consolidação, fechando a porta dos fundos da igreja. Traz aqui. Jovem, a unção de Deus está sobre a tua vida. Que Deus continue crescendo. Que o teu GC, Gcelo, sei lá o nome que vocês usam aqui, te use poderosamente para cuidar de vidas. A maneira com que ele tem me acolhido aqui nesse lugar foi grande e nobre. Está na 3ª edição, amados, onde a gente vem compartilhando cuidados, como cuidar de gente. Porque você está preparado para cuidar de gente? A geografia aqui vai chegar muita gente ferida aqui. E cuidar de gente ferida não é para qualquer pessoa. Quando você encontra um acidentado na estrada, não é qualquer um, tem que ser os paramédicos. Porque tentando ajudar você pode matar gente. Até na tentativa de ajudar. Então até para ajudar pessoas tem que ser especialistas. E Deus levantou a cena aqui hoje, nessa geografia, para cuidar de gente. Está na 3ª edição, porque a gente não tem uma editora. E cada edição a gente lança com 5.000 livros apenas. Então está só na 3ª edição. Quem prefaciou esse livro, amados, é o pastor Cláudio Duarte. Ele é daqui de perto. Estive pregando numa igreja dele aqui. Ele é um dos que fez o prefácio dessa literatura.
é desse modelo que ele trabalha lá na igreja dele. E a outra é a pastora Helena Raquel, não sei se vocês conhecem. É uma assembleana que também prefaciou esse livro, que está aqui. Trouxe alguns exemplares. Alguns eu não tinha noção se a igreja tinha um hábito de ler, mas quando eu cheguei aqui mudou. Porque uma igreja que está na visão apostólica, ela entende que a saúde espiritual dela depende daquilo que ela se alimenta. E se você se alimenta, isso delimita a sua visão, a sua saúde. Uma nova história do discipulado, querido, fala de Deus que levanta pessoas no meio de desertos para levar pessoas a caminhos extraordinários, cuidando de gente difícil. Porque existem pessoas difíceis de se lidar. E aí você tem que ter uma unção diferenciada para cuidar de gente. Amém, querido? Está aqui esses dois. Eu trouxe alguns os livros, amados. Cada exemplar é R$35. Eu trouxe muito poucos. Acho que não tem nem 10 aí, né? Tem 7 exemplares apenas. Mas eu queria dar de oferta. Eu quero semear. Eu quero semear nesse ministério. Foi o que Deus colocou aqui. Eu não vim preparado para um ato profético, mas eu não perco a oportunidade do céu abrir na minha cabeça. Então o livro vai ser exposto. E se você adquirir, você vai estar abençoando a cena. Amém, querido? Vai ficar aí uma semente, porque eu quero fazer parte disso. Eu entendi, querido, o que significa você entrar debaixo de um céu aberto. Eu não faço isso em qualquer lugar, só quando Deus mostra o que Ele tem para fazer naquele lugar. Eu quero fazer parte dessa história. Você está me ouvindo, crente? Então abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Como eu sei que Amós não é tão fácil de achar, enquanto você localiza, deixa eu te falar sobre o poder de uma oferta. O poder de uma oferta muda geografias, aprisiona e bloqueia o céu para a ação de demônios naquela geografia. O poder de uma oferta abre céu sobre a sua cabeça. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu estou te falando isso com base na Bíblia, porque quando Elias foi mudar uma realidade, ele abriu o céu e bloqueou a ação de demônios. Tanto os de Baal como os de Azera não tiveram acesso. E olha, quando eles aceitaram o desafio de Elias, eles só aceitaram porque sabiam que Baal e Azera tinham poder para fazer fogo. Eles não iam entrar no desafio se não tivessem plena convicção do que eles já tinham visto Baal e Azera fazer. Só aceitaram porque sabia que podia fazer. Então por que eles se dilaceraram e nada aconteceu? Porque o poder da oferta de Elias bloqueou os céus daquela geografia para que demônios se manifestassem. Sabe quando? Quando ele fez a vala, algumas Bíblias chamam o rego. O rego. Porque uma geografia está contaminada, às vezes pela prostituição. Azera recebia oferendas dos espernas da prosperidade para romper a esterilidade. Isso era jogado naquela terra. Elias não quis levantar altar e depositar uma oferta no altar numa terra comprometida. O poder de um ato profético, quando fez a vala, é porque é o seguinte: Deus vai receber a oferta de uma geografia que eu estou separando para Deus vir colher. E essa laje é a vala que Deus está abrindo em volta da tua casa, em volta da tua família, em volta do teu negócio. Você está recebendo, crente? Em volta da tua casa, em volta da tua família, porque Deus já vir lamber. Deus já vir lamber tudo aquilo que você semeia, e aquilo que Deus recolhe, a bênção vem sobre a tua cabeça. Quantos recebem em nome de Jesus? Se enquanto eu estiver pregando, Deus te tocar alguma coisa sobre a oferta, você pode vir. Os gasofilácios não estão aí. Semeie. Há um poder da semente durante o fluir da palavra. Quando você semeia no fluir da palavra, se rompe. Você achou livro de Amós, capítulo 9? Mesmo assentados, mas eu gostaria que você ficasse atento. A partir do versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as ações
são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas. Eis que vem dias, eis que vem o que, a igreja? Eis que vem o que, a igreja? Em que o Senhor lavrará, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares, e lhe comerão. Preste bem atenção, queridos. Elevando ao máximo. Vamos subir. Quantos querem subir? Quantos querem subir? Eu escolhi esse texto, sabe por quê, amados? Porque Deus fala que Ele quer reconstruir algo que já existia, ou pelo menos que já existiu. O texto começa dizendo: reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Esse texto é tão forte que ele está aqui em Amós, mas ele se repete em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde Deus reitera, onde Deus repete a mesma ordem. O meu desejo é reconstruir o tabernáculo de Davi. E Davi é um adorador, e eu percebi que a unção de adoração está aqui. Adoração, amados, não significa cantar bonito. Aliás, adoração não tem a ver com cantar. A palavra de Deus diz que Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura dos adoradores. A primeira vez em que a palavra adoração aparece na Bíblia, não tem nem músico. É em Gênesis 22. Quando Abraão vai sacrificar. Então entenda bem, querido, Davi era um adorador. O que me chama a atenção em Davi é, preste bem atenção comigo, o primeiro tabernáculo que a história da humanidade conheceu foi o tabernáculo de... primeiro, de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi tão sério, Deus levou Moisés ao Moriá, e lá deu todas as instruções durante 40 dias, 40 noites. Disse até o prego que tinha que ser usado, a cor das cortinas. Deus disse todos os detalhes de como Moisés teria que fazer. E Moisés cumpriu a planta, fez rigorosamente o que Deus falou. Sim ou não? Então o tabernáculo de Moisés não foi somente ordenança de Deus, mas foi instruído por Deus cada detalhe. Sim ou não? O tabernáculo ou o templo de Salomão também foi abençoado por Deus. Tanto é assim que a primeira oração que é feita no templo de Salomão, Deus responde: a partir de hoje, os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos a toda oração que se fizer neste lugar. Então Deus abençoou, consagrou o templo de Salomão. Se Deus abençoou o tabernáculo de Moisés, até destruiu. Se Deus abençoou o tabernáculo e até disse que os olhos deles e os ouvidos dele ficaria voltado às orações se fizesse esse lugar, por que será que Deus não escolheu nem o templo de Salomão e nem o de Moisés? Escolheu o de Davi. Para você não ficar muito quebrando a cabeça, o tabernáculo de Davi é o único em que Deus não deu pitaco. Todo o tabernáculo de Davi foi uma construção única e exclusiva, total, iniciativa de Davi. Deus não disse o que Davi tinha que botar, foi Davi que colocou. Então o meu objetivo hoje, com essa reflexão, se você quer ser elevado ao máximo, se você quer chegar ao ápice, você precisa fazer o que esse moço fez. Porque esse moço tem muito a ver comigo e com você. Qual estou entendendo aqui? Esse moço aqui tem muito a ver comigo e com você. Sabe por quê? Porque entenda onde Davi aparece no cenário bíblico. Eu quero te trazer a memória. Quando é que Davi surge no cenário bíblico? Davi surge no cenário bíblico quando o povo começa a questionar com o profeta, no caso Samuel, que já não estava mais querendo ficar igual às demais pessoas.
O povo estava rejeitando a unção profética porque queria uma monarquia, queria viver como os outros viviam, e Deus tinha uma unção diferente. Então já começa dizendo o seguinte: para de querer copiar quem está à tua volta, porque a unção que Deus tem para a tua vida é para quem vai andar acima. Deus não te chamou para andar igual, Deus te levantou para ser referência, e quem é referência, modelo, anda na frente, não igual. Então a tua adoração não será igual, o teu perfil não será igual, a tua proclamação não será igual. Entenda bem, querido, o que me chama a atenção é que esse Davi, ele é de uma família pobre. Seu pai, Jessé. E aí quando Deus cochicha lá nos diálogos de Deus com o profeta, Deus envia Samuel à casa de Jessé. E aí você sabe o que me chama a atenção? É que quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta a perfeição. Porque profeta naqueles tempos não é profeta como nos tempos de hoje. Profeta naqueles tempos significava dizer, é Deus chegando ali. E Samuel mandou recado para Jessé: olha, eu estou indo aí com uma missão. Queridos, Jessé preparou a casa. Eu fico imaginando, roupa nova, mobília nova, tudo preparadinho. Botou os 7 filhos, diga 7 filhos. Os 7 filhos tudo arrumadinho. Quando Samuel chegou, ele viu, porque 7 na Bíblia é o número da perfeição. Ele se depara com a perfeição em pessoa, tudo preparadinho. E Samuel se impressiona. Só tem um detalhe, querido: Jessé não tinha só 7 filhos, Jessé tinha 8. E o 8º filho é exatamente Davi, que estava no curral trabalhando. Você está entendendo? Pastor, o que o senhor quer me dizer com isso? Eu quero te dizer que Davi começou com ausência de paternidade. É um líder que ele teve só um procriador. É por isso que Davi foi um brilhante rei, mas foi um péssimo pai, porque ninguém pode dar o que não recebeu. Jessé é mencionado na Bíblia, mas é só um procriador. Não adianta você ser, no mundo do discipulado, procriador e não ser pai, porque a unção de paternidade é que rompe. A diferença de pai para procriador é que procriador dá opinião, pai dá apoio. E quem é pai, quem é mãe, sabe que tem filho. Quem tem filho, filho não precisa de opinião, precisa de apoio. Deus está levantando a cena apostólica, não para dar pitacos do que você fazer, nem do que você não deve fazer, mas para te apoiar a crescer. Entenda uma coisa, queridos de Deus: quer aprender sobre paternidade? O pai da parábola do filho pródigo tinha 2 filhos, e um deles fez um pedido ridículo, terrível. Ele disse: eu quero herança, ou seja, para mim você está morto, porque só se dá herança para filho quando o pai morre. Ele diz: olha, eu quero herança, em outras palavras, para mim você morreu. E o pai não faz nada para impedir, deixou ele ir. Mas quando o filho quer comer as alfarrobas dos porcos, e até isso lhe é negado, e quando volta, ao longe, diz o texto de Lucas 15, o pai que nunca saiu da porta o avistou, ele voltando. Às vezes, se o que você tem para dizer não edifica, o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Aquele pai com seu silêncio, quando o filho volta, ele dá a festa. Para um leitor superficial da Bíblia, que vai dizer o seguinte: ele deu festa para abençoar o erro? Não, querido. Ele deu festa para o filho, que mais importante do que o erro era ter o filho de volta. Você entendeu a diferença de opinião e apoio? Não vai ter momentos que você não vai dar pitaco se o que ele fez é certo ou errado. Você vai celebrar a presença dele próximo, porque a unção da presença é insubstituível. Tem muita gente querendo atalhos, mas é a presença que muda. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Davi entendeu isso. Quando Jessé chega, ele vai, o Espírito Santo não deixa cochicha. Ei! Samuel já tinha se impressionado com Eliabe. Para Samuel, Eliabe era o rei. Então Davi já começa sendo esquecido pelo próprio pai, não foi por um estranho.
foi pelo seu próprio pai. Porque talvez você esteja pensando: pastor, você não sabe de onde eu vim, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou pobre. Você parece Gideão, eu sou o menor da casa dos meus pais. Se eu quer que eu seja no ápice onde Davi chegou, olha a minha história. Eu estou te contando a pré-história de Davi. Começou sem pai, uma família pobre, onde ele, numa cultura onde o primogênito é que tem a preeminência, e ele é o fim, o rabo da fila. Ele não era o primogênito, ele não era o favorito, ele era o esquecido. E aí, querido, numa casa que tem 8 filhos, 8 filhos, quantos filhos? 3 estavam na guerra. Quantos ficaram em casa? Se tinha 8, 3 estão na guerra, quantos ficaram em casa? Quem é que tomava conta do curral? Quem? Então, de 5 que estavam em casa, só um trabalhava, Davi. Aí o pai precisa de alguém para fazer um trabalho, levar merenda para quem está na guerra. Qual dos 5 você acha que vai? Qual dos 5 que está em casa? Diga: o único que está servindo. Então não reclame quando lhe for direcionado tarefas, porque às vezes os seus olhos vai ver pessoas, os seus olhos vai ver pessoas omissas, os seus olhos vai ver pessoas desocupadas, e às vezes vem o questionamento da alma, o argumento da alma: por que sou eu? Por que sou eu? Porque Deus te chamou para ser referência, Deus te chamou para servir. Não queira ser igual, não queira ser igual, não queira ser igual. Davi vai levar a merenda, querido. Davi poderia não ter a atenção do pai. Davi podia não ter o amor e o cuidado dos irmãos, que odiavam ele. Tinham ciúme dele, tinha inveja dele. Que é a prova disso? Quando Davi chega com a merenda, Davi chegou com um lanche, Davi chegou com um alimento. Eliabe já vai receber ele como? Veio fazer o que aqui? Veio aparecer? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, menosprezou o trabalho de Davi, e ainda o afrontou no momento que ele foi servir. Às vezes no ato do serviço em que você está servindo, ainda é ferido. Se é alguns crentes de hoje, não vai reclamar: está vendo? O que adianta eu estar servindo? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou para uma unção de diferença. Deus te chamou para uma unção de ápice. Quem está aí no ápice não tem tempo para olhar para baixo. Ei! Quem está rumo ao ápice não tem espaço para olhar comportamentos medíocres, não tem espaço para perder tempo com pessoas com pensamento pequeno. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Esse Davi, que chega lá, porque Davi tomava conta das ovelhas do curral, ovelhas que eram malhadas. As ovelhas não eram dele e nem tinha valor comercial, porque as ovelhas malhadas não tinham valor comercial. Então ele tomava conta de coisas que não tinha valor e dava a vida por isso. Então pare de ficar em busca de coisas que te evidenciem. A tua postura é que vai mostrar a evidência, e não cargo que vai te evidenciar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Não busque cargo para ser evidência. O teu serviço é que vai te evidenciar. Você sabe o que é lindo? É que Davi não questiona o pai quando ele vai servir a quem ele já sabia que não queria ele bem. Porque ele foi virar merenda para quem o menosprezava, para quem vibrou quando ele foi esquecido num curral. Mas Davi foi, obedientemente. Sabe o que eu aprendo com Davi? Não perca tempo com quem não está rumo ao ápice. Eu vou repetir: não perca tempo com quem não está rumo ao ápice. Como assim, pastor? Quando Eliabe afronta Davi, eu desafio você a achar na Bíblia Davi questionando ou tentando brigar com Eliabe. Ele não tinha tempo para discutir com Eliabe, porque quem está rumo ao ápice está ligado no que está acontecendo na geografia. Como assim, pastor? Se ele para ficar discutindo com Eliabe, ele não ia ouvir as vozes que estavam perdurando no arraial. Eu vou repetir: se ele para discutir com Eliabe, ele não vai distinguir as vozes que estão correndo no arraial. E a voz que você ouve define aonde você vai. A voz que você dá ouvido define o seu destino.
a quem você tem dado ouvido. Você tem apóstolos, uma direção apostólica na tua vida, e às vezes está dando ouvido ao vizinho, incrédulo. Às vezes está dando ouvido ao pastor da rádio. Às vezes está dando ouvido a outra profecia, não sei da quanta. Deixa eu te falar, querido, Deus te levantou uma casa apostólica para te dar uma direção profética. Entenda uma coisa, querido, Davi, quando chegou lá, ele não perdeu tempo discutindo com Eliabe. E por não discutir com Eliabe, ele distingue que tem duas vozes no arraial. Quantas vozes? Quantas vozes? Isso é muito importante você entender, querido. Porque, como falei há pouco, a voz que você ouve é que define o teu destino. Entenda bem, querido, Davi ouviu duas vozes que o exército não ouviu. Todo o exército está ali 40 dias, 40 noites, entrincheirado junto com o rei Saul, sem distinguir qual é a voz. Uma voz criou todas as coisas. Haja luz, e houve luz. Uma voz define geografias, muda realidades, transforma vidas. Quais são as vozes que Davi ouviu? Primeiro, a de Golias, o afrontador. Não tem ninguém para me afrontar, não tem ninguém para lutar comigo, não tem ninguém para eu duelar. Essa é a voz do gigante, essa é a voz do dia a dia, essa é a voz das lutas que surgem, que todo dia está mostrando as dificuldades. E sempre vai ter um Golias na sua vida. Eu vou repetir, sempre vai ter um Golias na tua vida. Quando você recebe isso, sempre vai ter um Golias na tua vida. Só está discernindo e recebendo quem já chegou no ápice. Sempre vai ter um Golias na sua vida. Porque quando o Golias se apresentar, é a oportunidade de chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Quando Golias surge, é o sinal do céu para dizer o seguinte: chegou a hora de eu te tirar do curral, chegou a hora de eu te tirar do anonimato, chegou a hora de eu discernir e diferenciar você dos demais. Davi ouve a voz do gigante, mas Davi também ouve a voz de um rei acovardado, que pode estar fora da presença, pode estar rejeitado, porque Davi ali já estava ungido. Davi já estava. Davi, quando estava ungido, e só ungidos discernem voz. Quando Davi discerniu a voz de um rei acovardado, porque ele podia ser acovardado, ele podia estar rejeitado, mas ele era autoridade. Diga autoridade. E Deus não quebra princípio de autoridade. Os discípulos aí, a portaria fecha, que o glória a Deus parece que foi embora. Deus não quebra princípio de autoridade. Eu estava dando aula, eu estava numa resenha profética, eu, Albert, Maxwell, e aí veio a pergunta: pastor, Deus é onisciente? Sim. Deus é onipresente? Sim. Deus é onipotente? Sim. Então Deus sabia que Davi estava no curral? Sim. Então por que mandou Samuel na casa do pai e não no curral? Porque Deus não quebra princípio de autoridade. Não vai ungir filho sem passar pela bênção do pai. Não vai ungir filho sem passar pela bênção do pai. Deus aqui deu os pais apostólicos. Quer ser abençoado? Ande debaixo da bênção do pai. Ande debaixo da bênção do pai. Eu estou te falando, há uma unção apostólica aqui. Ande debaixo da bênção do pai. Quem tenta enganar o pai tem problema na frente. Quem tenta enganar o pai tem problemas na frente. Quer um exemplo bíblico? Lembra de Jacó? Enganou o pai para correr atrás de uma bênção que já era dele por direito. Aí Deus colocou um Labão lá na frente, para ele entender que pai não se engana. Não se engana pai para querer angariar espaço, porque Deus já colocou um Labão lá na tua frente, para te ensinar que não quebra princípio de autoridade. Eu preciso sair dessa introdução aqui, porque eu ainda nem entrei no texto de Amós. Eu estou te contando quem é esse Davi que construiu esse tabernáculo. Esse Davi é aquele que ele discerne a voz. E ele ouviu a voz de Golias afrontador, que dava o start no seu ministério. Mas ele ouviu também a voz do rei que dizia o seguinte: a quem aceitar o desafio e vencer,
terá isenção de impostos, vai ganhar riqueza e ainda vai casar com a minha filha. Sabe por que Davi viu nisso? Um desafio. Mas todo desafio, ele traz oportunidade. Repita comigo: desafios na presença de Deus abrem oportunidades. Diga isso forte: desafios na presença de Deus abrem portais de oportunidade. Davi, quando ouviu aquilo, ele não pensou duas vezes. Eu quero. Ele se ofereceu. Davi se oferece. Quando Davi se oferece, querido, porque às vezes tem uma tarefa a ser executada. Existe um ministério, o ministério fala de serviço. Existe um serviço a ser feito. Existe uma obra a ser realizada. Mas às vezes tem muita gente observando, mas ninguém se apresentando. Eu vou repetir: às vezes existe muita gente visualizando, mas pouca gente se apresentando. E aí, quando pouco se apresenta, Davi se apresenta. Quando Davi se apresentou, aí vem os levantes. E o primeiro levante foi do rei Saul. E Saul se apresenta para dizer o seguinte: vem cá, experimenta a minha armadura. Tem gente que tem uma maneira religiosa de tentar dizer que você não está pronto. Você ouviu o que eu falei? Religiosos têm uma maneira educada de tentar dizer que você não está pronto. E a maneira que Saul encontrou foi dar a armadura dele. Deixa eu te falar, a armadura fala de unção e de serviço. Diga comigo: armadura fala de unção e serviço. E unção é sob medida. Unção e outros não. A roupa de destituído não vai caber em você. A roupa de todo destituído não vai se adequar a você. Então sai da sombra de quem foi um dia referência, porque Deus te chamou para ser referência. Você ouviu o que eu falei? Para de olhar para quem um dia já foi referência, porque Deus te chamou e está te levantando para ser referência nesse tempo histórico e profético que Deus levanta. A gente sabe do embate que Saul criou ali, embaraço para Davi. E quando Davi está em meio a esse embaraço, amados, Davi em meio a esse embaraço, a gente percebe que Davi não desiste. Saul percebe que Davi não vai desistir. E aí, amados, ele diz: mas você é tão jovem, mas você que vai... E aí Davi começa a contar o currículo. Olha, quando não tinha os holofotes sobre a minha vida, eu cuidava de ovelhas que não tinham valor comercial, que não eram nem minhas. A obra que a gente faz não é minha nem sua, tem dono. Mas a gente está servindo, a gente está cuidando, a gente está cuidando. E aí, amados, o que acontece? Esse é Davi, Davi está ali fazendo. E aí Davi dizia: ó, surgiu o leão, e eu dei conta do leão. Surgiu o urso, e eu dei conta do... Diga: leão, urso. Davi deu conta. Quais os animais Davi citou? Quais os animais que Davi citou? Quais? Mas qual é o predador maior da ovelha? Qual é o predador maior da ovelha? Você não acha estranho que Davi não cite o lobo? Você nunca te chamou a atenção isso? O predador maior da ovelha é lobo. E Davi disse que ele venceu leões e venceu o urso. Sabe por quê? O significado da palavra Saul significa lobo feroz. O maior predador das ovelhas de Israel estava diante dele, tentando paralisar. Então um predador que se levanta contra as ovelhas de Israel é todo aquele que tenta paralisar você de aceitar desafios para romper. Você ouviu o que eu falei? O maior predador é aquele que tenta parar o teu ministério, parar você, impedir você de executar o serviço que Deus te levantou para fazer. Era o que Saul estava tentando fazer naquele momento. Por fim, queridos, esse Davi, ele venceu. E a gente sabe que a unção dele fez com que ele fosse levantado para ser rei. Amém? Ele já estava com unção, ele chegou no reinado. A diferença de Davi para Saul começa exatamente aí. E é aí que eu quero chegar na cena. Agora eu cheguei no texto. Agora eu cheguei aqui no texto que eu queria. Por quê, queridos? Porque Davi não aceita governar sem a presença. Diga: não aceitou governar sem a presença. Por quê? Porque no reinado de Saul, a arca
que tipificava a presença de Deus. Um caixote de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora, com as esfinges dos querubins. Significava, representava, tipificava a presença de Deus. E ela fora dos governos de Saul, roubada pelos filisteus, e por 20 anos esteve fora. Mas Saul governava tranquilamente sem a presença. Mas o primeiro ato de governo do rei Davi é o seguinte: eu não quero um palácio novo, eu não quero pompas, eu não quero palmas, eu quero almas. Diga, eu não quero palmas, eu quero almas. Eu não quero palmas. Diga, eu não quero palmas, eu quero almas. Adoradores não foram levantados para receber palmas, mas para ganhar almas. Entenda bem, querido. Aqui eu começo a delinear quem era o adorador Davi. Como eu falei no início, Deus não está em busca da adoração, Deus está à procura do adorador. E Davi foi um adorador por excelência. Entenda bem, queridos. Davi, ele quando chega, ele não sossega enquanto ele não tenta trazer a arca de volta. E a gente sabe dos problemas, dos intempéries que aconteceu na tentativa de Davi trazer a arca. Davi dá ordens, ele delega, e as pessoas vão e quando estão trazendo a arca. Diz o texto, lá em 2 Samuel, capítulo meia dúzia, que os bois tropeçaram, porque a arca estava no carro do boi. Os bois tropeçaram, e por conta dos bois tropeçarem, a arca ia cair. Estava no cortejo do trazer a arca de volta, Uzá, filho do sacerdote Abinadab. O nome Uzá significa aquele que tem força. Ou seja, era um homem forte, era um homem preparado, era um homem bem intencionado. Diga, bem intencionado, cheio de boas intenções. Só que as obras do reino não se faz só com boa vontade, nem com boa intenção. A obra de Deus se faz com o coração contrito e quebrantado. Gente séria, que leva Deus a sério. Gente que não está familiarizado com a unção, está quebrantado com a unção. Eu vou repetir, existe uma diferença em estar familiarizado e quebrantado. Eu fiquei impressionado com o louvor aqui, gostei muito. Cadê? Tinha uma jovem aqui, eu vi. Uma adoradora, a luz, que Deus continue te usando, filha. Não havia luz em cima dela. Ela estava escondida até do tecladista, e tocando contrabaixo como gente grande, dando altos acordes e solos harmônicos, correndo a corrente da escala musical, sem partitura, tocando de ouvido. Me chamou a atenção, sabe por quê, queridos? É a linha que Deus está levantando hoje, adoradores verdadeiros, genuínos, que não estão tocando para receber aplausos, estão tocando porque querem fazer o melhor para Deus. Olha, a presença de Deus quando se faz manifesta, eu não posso me acostumar com a presença. A presença tem sempre que trazer quebrantamento, temor. O que havia no cortejo da arca? Muita alegria, muito entusiasmo, e isso é bênção, porque aonde Deus está, a liberdade, a unção, a alegria, mas tem que ter temor, tem que ter quebrantamento, porque aonde tem só alegria, é só farra, mas quando tem alegria, quebrantamento e unção, aí não é familiaridade, aí é quebrantamento. Não se acostume, o céu chegou aqui, hein? Tá baixinho hoje. Eu tô sentindo Deus aqui. Eu quero te dizer, queridos, qual foi o problema? Já vi gente pregador falando o seguinte: Uzá foi detonado, foi fulminado pela irreverência. Queridos, se irreverência matasse, a igreja hoje estava em óbito. Que às vezes o culto está acontecendo, o sujeito está mexendo no WhatsApp, o sujeito está consultando o Facebook, está indo no banheiro, está voltando, bebe água 3, 4 vezes. Querido, se irreverência matasse, a igreja hoje estava morta. Uzá não foi morto pela irreverência.
Uzá foi morto porque estava acostumado com o que não se acostuma. Você entendeu? Porque a arca ficou muito tempo na casa do pai dele. Ele conviveu com a presença de qualquer maneira. Tanto é de que quando a arca foi, segura isso aqui, peraí. Deus não precisa de ajuda, ele não se segura, não se faz a coisa de qualquer maneira. A grande prova disso é que quando a arca está caída de um lado e um corpo, um cadáver de outro, vem uma família diferente. Essa família deve ser da cena apostólica. Porque nessa hora sumiu. Porque quando tem um sinistro, todo mundo some. E aí, querido, vem a família. A família de quem? A família de quem? Pode dizer, queridos. Os discípulos Obed-Edom lá da cena apostólica. Não tem ninguém não? Então deixa eu levar para minha casa. Porque eu posso não estar acostumado a lidar com a excelência. Eu posso não estar acostumado a lidar com a presença. Mas eu sei que ela tipifica e representa o meu Deus. Obed-Edom criaram um altar para a arca dentro da casa. Não passava na frente dela de qualquer maneira. Deixa eu te falar, querido. A arca era feita de, diga, madeira. De acácia. Acácia é o pior tipo de madeira que pode existir em Israel. Ruim, cheia de nós, péssima para trabalhar plano, cheia de espinhos. Quando você prepara um móvel com acácia, é o pior. Eu me questionei muito teologicamente por que Deus escolheu a acácia, até que Deus me deu uma dura lição. Dá uma olhadinha para a sua direita e para a sua esquerda. Essa é a acácia que Deus escolheu. Essa é a acácia que Deus escolheu. Essa é a caça que Deus escolheu. Quando você olha para mim, para você, você vê, não éramos muita coisa, não valíamos muito, mas a arca de madeira de acácia foi revestida do melhor metal mais precioso da terra, o ouro. Nós fomos revestidos do sangue do Senhor Jesus. Vale mais do que ouro, revestido por dentro e por fora. Quer entender, queridos? A arca ficou por 90 dias, 3 meses, 12 semanas, a unção do governo desatou e a prosperidade chegou na casa de Obed-Edom. A prosperidade chegou aonde? Chegou aonde? Quando a prosperidade chegou lá na casa de Obed-Edom, amados, entenda uma coisa. Obed-Edom ficaram maravilhados e a notícia chegou a Davi. Diga a notícia. Chegou na casa, no palácio onde Davi estava. Davi, agora eu quero trazer. Davi foi bater um papo com Obed-Edom e entendeu que não se traz a arca, não se conduz a presença sem responsabilidade profética. Eu vou repetir. Uzá ensinou a Davi que não se conduz a presença sem responsabilidade profética. Como assim, pastor? A arca estava no carro de boi, mas o certo era levar nos ombros. E ombro fala de responsabilidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Tira hoje a presença do carro do boi e coloca nos teus ombros. Quer que Deus vire uma chave na tua vida? Quer que Deus vire uma chave na tua vida? Tire hoje a arca do carro do boi e coloque sobre os teus ombros. Como assim, pastor? É sair do piloto automático. É encarar que vai ter que ter esforço, vai ter que pagar preço, porque a cada 6 passos tinha sacrifício. A cada 6 passos tinha o quê? A cada 6 passos tinha o quê? Você sabe o que difere a plataforma de um altar? É que plataforma é lugar de espetáculo, altar é lugar de sacrifício. Numa casa de shows, você vai fazer um show gospel lindo e eu aplaudo, eu acho bonito. Mas na igreja, o altar é lugar de sacrifício. E se não houver sacrifício, não tem a manifestação da presença. Você entendeu agora por que eu falei que quando você semeia durante o fluir de uma palavra, é um sacrifício que você está derramando? Você está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual? Eu quero liberar agora uma unção profética que já espalha sobre esse lugar, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre a sua vida.
Eu quero profetizar em nome de Jesus que a unção do destaque, a unção do ápice venha destravar o céu. Tem gente que já entendeu. Sobre a tua cabeça, sobre a tua cabeça, seja destravada uma unção diferenciada em nome de Jesus. Aqueles que recebem de um brado. Deixa eu caminhar para concluir aqui. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1. Segunda Crônicas, capítulo 1. Achou? Versículo 3. E a palavra diz assim: e foi com toda a congregação ao alto que estava em... Você não chegou lá ainda? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 3. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque estava ali o que, igreja? Congregação de quem? Que quem edificou? Servo do Senhor, que tinha feito no... Versículo 4. Mas quem foi levantado para o ápice, quem foi chamado para andar no alto nível, quem foi chamado para fazer a diferença, não segue o roteiro da religiosidade. Quem foi chamado para fazer a diferença, não segue o cortejo da religiosidade. Eu estou querendo te dizer, querido, que assim que Davi trouxe a arca, ele poderia ter levado a arca para o templo de Moisés. Mas o versículo 4 diz o seguinte: mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriat Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Ou seja, Davi, quando ele construiu o tabernáculo dele, já havia uma tenda. Ele não construiu porque não tinha. Ele só fez uma diferente, porque ele entendeu que o tabernáculo de Moisés, embora tenha sido inspirado por Deus, virou um negócio religioso, onde as pessoas só levavam os sacrifícios e saía dali. Já havia até comércio depois, a posteriori, com os sacrifícios que eram arriados. Era uma coisa religiosa, só para constar. E Davi diz: como eu habitarei em palácios, e meu Deus permanecer num ambiente como esse. Davi é o único homem no Antigo Testamento, guarde isso. Davi é o único homem no Antigo Testamento que chama Deus de Pai. Ele não queria um relacionamento distante, ele queria intimidade, ele queria presença. Isso é forte, amados. Isso é forte. Você quer saber o que diferenciava Davi dos demais? 1 Crônicas. Você está em 1 Crônicas, só que capítulo 16 agora. 1 Crônicas, capítulo 16. Eu estou te dando uma palavra revelada. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos de 4 a 8. 1 Crônicas, capítulo 16, de 4 a 8, a palavra de Deus diz: designou dentre os... Eu estou numa igreja de adoradores. Designou dentre os adoradores, dentre os levitas. Versículo 4, 16, 4. Os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, porque até então ninguém nunca ministrou louvor diante da arca, só levava sacrifício. Foi Davi que instituiu o louvor, foi Davi que instituiu a adoração. E ele diz: e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber. Davi não queria qualquer um. Aí Davi chama especialistas, Davi chama Asaf, aí Davi chama Zacarias, Davi vai chamando Jeiel, Davi vai formando um ministério específico, diferenciado, separado. E ele vai dizer o seguinte: a partir de hoje, vocês vão fazer adoração durante 24 horas. Porque não se adora a Deus só por 2 horas na quarta e no domingo. Se adora a Deus todos os dias com o meu estilo de vida. Não se adora a Deus só quando está com o microfone. Se adora a Deus 24 horas na sua presença.
Foi Davi que instituiu a adoração contínua, o romper de céus. Está comigo aí no texto? Eu fico imaginando Deus no trono, porque Deus desde o Éden sempre quis relacionamento. Deus criou o Éden, plantou o homem. Quando viu que o homem estava só, botou a mulher. Depois achou que estava maroto. Mesmo assim Deus vinha todo dia. Eu quero bater papo com você diário. Eu quero estar com você na célula, estar com você no culto. Eu quero estar com você em casa. Eu quero estar com você continuamente. O homem pecou dentro do jardim. Isso me chama a atenção. Num jardim Adão pecou. Mas Jesus, ele não é o segundo Adão, ele é o último Adão. É por isso que quando Judas vem trair Jesus exatamente com um beijo, com gesto de carinho, o último Adão não se esconde atrás de folhas. Jesus vem e se apresenta: sou eu. Esse sou eu, no hebraico é a mesma expressão lá do Êxodo, do eu sou. Porque Jesus não é o segundo Adão, ele é o último Adão. Ele veio reparar uma quebra de princípio que houve no primeiro jardim. Então no último jardim ele vem para religar um processo, restaurar a aliança. O eu sou continua aqui. O eu sou continua aqui. E eu fico imaginando quando ele vê agora um filho dele, um garoto, que ele nunca pediu nada, que sofreu com a indiferença de um pai, com a inveja dos irmãos, que enfrentou gigantes, venceu reis como lobos ferozes, que tinha tudo para dar errado, mas venceu. E esse homem diz, constrói um tabernáculo. E aí olha o que diz o versículo 8. No texto que eu estou de 1 Crônicas 16:8. O texto diz, vamos dizer todos juntos: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras. Aqui nesse verso está o propósito de existir a cena apostólica, e está o propósito de toda igreja apostólica, porque a igreja existe para louvar ao Senhor, segundo, para tornar conhecido os feitos de Deus, e segundo, para interceder, para movimentar a intercessão. Quando diz louvai, é uma igreja que adora. Quando diz invocai, é uma igreja que intercede. Quando diz fazei conhecidos, é uma igreja que proclama. Tanto o tabernáculo de Moisés como de Salomão, ele só recebia sacrifício, mas não havia adoração, não havia proclamação, e não só havia intercessão por parte do sacerdote, que entrava uma vez por ano. Você começou a entender agora por que Deus quer reconstruir isso? Porque uma igreja genuína é uma igreja que adora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que proclama. Uma igreja apostólica é uma igreja que adora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que proclama. Quer ficar no ápice? Adore, interceda, proclame. Diga comigo: adoração, intercessão, proclamação abrem céus sobre a minha cabeça. É por isso que no Salmo 89, veja aí, eu estou terminando. Salmo 89, versículos 20. O texto diz: encontrei Davi, meu servo, e com santo óleo ungi. Porque Deus viu desde o curral esse homem que vai ao ápice. Deixa eu te falar, querido, Deus está olhando você, mesmo que você não perceba. Há um olhar do eterno sobre a tua vida. Há um olhar rompedor de Deus na tua vida, amém, querido? O texto vai dizendo: a minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o que há de afligir o filho da perversidade. E aí você vai continuar lendo. E eu termino para te falar uma coisa séria, para desatar o Davi, o ápice na sua vida. Você crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida nessa conferência? Então levante suas mãos. Essa casa é sua casa. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Essa casa
Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O templo antigo, somente o sumo sacerdote é que entrava na presença de Deus. Sim ou não? Isso é fácil no meio de crentes aqui que já conhecem a Bíblia. Somente o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Sim ou não? No peito do sumo sacerdote havia um peitoral. Quantos lembram do peitoral? Quantos lembram do peitoral? No peitoral do sumo sacerdote tinham 12 pedras. Diga 12. A unção do governo estava no peito do sacerdote. As 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel. Amém? Ou seja, toda a sua família. Diga, toda a minha família eu trago no meu peitoral, no lugar aonde tem adoração, intercessão e proclamação. Eu apresento agora no meu peitoral. Diga, no meu peitoral eu apresento toda a minha casa, toda a minha família, todos os meus discípulos, toda a minha geração. Entenda bem, querido. Lúcifer, muitos pregadores já dizem isso, era adorador, cuidava do coral, cuidava exatamente da adoração, ficava na presença de Deus. Se você for ver na Bíblia, lá no livro do profeta Ezequiel, vai dizer que haviam pedras também, Lúcifer. A diferença é que o peitoral do sumo sacerdote são 12 pedras, mas em Lúcifer só há 9. Diga 9. Não tinha 12. Diga, não tinha 12. Só tinha 9. Você vai consultar depois, que eu não vou ter tempo agora para te mostrar, mas só tinha 9. Faltava quanto? 9 para 12, quanto é? 9 para 12, quanto é? Diga 3. 3 pedras faltaram. Diga, 3 pedras faltaram. A primeira pedra, diga jacinto. A segunda pedra, ágata. A terceira pedra, ametista. Diga jacinto. Significa mansidão. Diga, jacinto significa mansidão. Ágata significa simplicidade. Ametista significa humildade. Então, em Lúcifer, você não vai achar mansidão, simplicidade e humildade. Em Lúcifer, ou na vida de todo aquele que está debaixo da regência luciferiana, nunca vai haver simplicidade, humildade e mansidão. Aí vem Jesus, o último Adão, o adorador por excelência, no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, e ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus veio para nos restaurar as pedras que Lúcifer tentou arrancar quando desceu. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer crescer em Deus? Quer crescer em Deus? Quer chegar no ápice? Então mergulhe em Jesus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Xarabacanta lava sola. Segura a mão de quem está do teu lado aí, querido. Diga para ele, olha nos olhos dele e diga: eu vou orar por você hoje. Porque hoje você vai começar a subir para o ápice. Para o ápice. Diga: nenhum Eliabe vai te atrasar, nenhum Saul vai te paralisar, porque esse gigante já caiu, porque há uma unção sobre a tua
vida. Então levante a mão dele e adore, adore, adore.